Bom dia, primeira série, chegou agora. Bom dia a alguns alunos que também chegaram agora. Chegamos à reta final, não é? Depois de uma semana, de quarta a quarta-feira, apresentando as monografias, vamos respirar, um pouquinho mais aliviados, e essa vai encerrar as nossas apresentações. Então eu peço a todos vocês muita colaboração, agradeço a presença dos pais, da avó e da tia que vieram prestigiar esse trabalho. E o Lucas agora vai nos falar sobre a mobilidade urbana e os sistemas BRT e VLT. Uma boa apresentação, Lucas. Bom dia a todos. Como a princípio, eu vou falar sobre mobilidade urbana e sistemas BRTs por dois motivos. Eu, como pretendo ser um gestor público, eu tinha uma obrigação de entender os problemas de infraestrutura do nosso país e procurar soluções. Então, eu tive a oportunidade da monografia de procurar sobre isso. E mobilidade urbana é um assunto que está sendo muito discutido, principalmente por causa da Copa do Mundo. Eu escolhi o sistema BRT e VLT, que são sistemas que foram escolhidos para a Copa do Mundo. Como eu trouxe aqui na lousa, das 12 cidades sedes aqui da Copa, 8 utilizarão o sistema BRT, 2 o VLT e uma o aeromóvel. E São Paulo não vai fazer nada em novidade sobre mobilidade urbana. Quais foram os meus objetivos com essa monografia? Estudar o processo de urbanização mundial e diferenciar o processo de urbanização no país desenvolvido e subdesenvolvido, estudar a mobilidade urbana e o espaço público, analisar o papel da acessibilidade no espaço público e estudar esses dois sistemas que foram escolhidos para a Copa. E assim eu cheguei à minha conclusão. A falta de planejamento e de investimentos em transportes públicos, eles levam à nossa atual situação, que é de imobilidade urbana. E a falta de acessibilidade, ela também complica a mobilidade urbana, porque além de termos problemas nas vias, nós temos nas calçadas, como eu havia dito. Eu encontrei com a pesquisa duas soluções inteligentes para as calçadas, que são parcerias públicas-privadas, que são as mais adotadas na cidade. O que seria essa parceria? Porque as calçadas têm um dilema muito grande. É um espaço público, mas o responsável é o morador. Então essa antítese fica pairando assim, essa situação de calçada. Então, as calçadas são assim porque ninguém sabe o que fazer. Então, e o investimento de fazer uma calçada é caro, uma calçada ideal. Então, a parceria público-privada seria o quê? O morador arrumaria sua calçada e teria um desconto no IPTU daquele ano, já que ele está arrumando um espaço público. Mas assim, São Paulo, como nós temos 35 mil quilômetros de calçada, a opção mais inteligente que eu achei foram as concessões. O que seria? Você abriria o cuidado das calçadas para concessionárias. Então elas padronizariam o calçamento, isso é importante, e você pagaria uma taxa, então você saberia que nos 35 mil quilômetros da cidade você teria calçada acessível. Alguém pode me perguntar aqui, poxa Lucas, mas mais uma taxa? A gente está chegando num ponto tão crítico na nossa cidade. Em 2010 eles fizeram uma pesquisa sobre o pedágio urbano. O pedágio urbano que seria? Você só poderia entrar no centro expandido de São Paulo pagando pedágio. É uma atitude desesperada para tentar melhorar a mobilidade urbana. Naquela época, 13% da população era a favor de pedágio urbano, eles achavam um absurdo. Só que a gente está num estado tão crítico que semana passada saiu uma pesquisa que 57% da população pagaria pedágio no centro expandido para não ter o caos que o centro é. Então, essa questão das calçadas seria uma opção como o do pedágio urbano. Eu, com certeza, se tivesse uma concessão, eu pagaria para andar nos 35 mil quilômetros de calçada, sabendo que eles são acessíveis e que eu não vou ter nenhum acidente neles. Outro ponto que eu cheguei, que é primordial, investimento em novos modais. Então, você investir nesses sistemas de transporte novos. Porque se a gente ficar na mesmice aqui em São Paulo, metrô, trem e ônibus, metrô, trem e ônibus sem planejamento, vamos gastar muito, como aqui que eu mostrei para vocês, 14 km de metrô é muito caro, então você precisa investir em novas modalidades. O BRT e o VLT estão se mostrando uma opção muito inteligente e mais barata. O monotrilho aqui em São Paulo foi uma solução que o governo encontrou de baratear os custos do metrô. Então, é necessário que o governo invista nessas diversas modalidades
e integrem essas modalidades. Né? Que a intermodalidade é isso, integração e utilização de modalidades de transportes diversificadas. Ou seja, você juntar todos esses sistemas pagando uma única tarifa, então seria uma solução assim, ideal de transporte urbano aqui na nossa cidade. É isso.